paz, meus irmãos, voltando aqui depois da cirurgia. Olha, a gente estou aqui do quarto, tá? Na cama mesmo. Esse aqui atrás é um encosto, um travesseiro ali. Eu estou me recuperando. Cheguei, almocei, gravei um videozinho ao vivo para poder dar umas explicações, está aqui no canal. E já vim, depois de ter comido alguma coisa, gravar esse próximo vídeo aqui para a gente poder estar junto, porque isso aqui é muito importante. Isso que está acontecendo na vida das famílias, na vida dos homens, e destruindo todos, é muito importante. A gente não pode deixar de falar dessas coisas. E hoje eu quero trazer aqui, quero trabalhar esse tema, né, que foi uma intitulada pastora, Fabíola, que falou assim: com quem sua filha vai se casar se não tem homem na igreja? Então, a gente vai pensar aqui nesse vídeo por que é que os homens se afastaram da igreja, o que criou o afastamento da igreja, porque os homens fugiram da igreja e estão fugindo da igreja. E vamos ver o videozinho da pastora Fabíola para a gente poder entender o contexto que a gente quer levar. A gente quer despertar a igreja mesmo, despertar homens e mulheres que o inimigo tem agido e a gente está dormindo no barco e a gente vai prestar contas a Deus. Então, já curte agora esse vídeo, não liga para minha voz, eu estou muito fraca ainda, não sei nem como é que eu estou conseguindo aqui gravar para vocês, mas eu amo isso que eu estou fazendo. Então, olha, curte, se inscreva, ative o sininho, faça essas ações, porque, gente, é importante demais, ajuda demais a gente. E a gente quer se fortalecer, e é uma forma da gente se ajudar, se retroajudar. A gente faz um pouquinho aqui, vocês fazem aí também, e a gente vai se ajudando e trazendo outros e fortalecendo mais pessoas. Se a gente puder ajudar uma pessoa todos os dias, pronto, já é bênção de Deus para as nossas vidas. Olha, a Igreja de Cristo foi fundada por homem, e homem tem um problema sério. O homem é a fera mais forte do universo. Ele é capaz de vencer os piores monstros e problemas que podem ser criados na face da Terra. O homem tem uma inteligência, uma capacidade cognitiva. É claro, vai ter sempre aquele que não, né? Sim, mas quando a gente está falando assim, a gente está falando de que a maioria tem. A gente não está falando da minoria que não tem. A maioria dos homens vão ter essa capacidade cognitiva, essa força de criar, de fazer, de produzir, e de proteger, e de defender, e de lutar. O homem é um ser extremamente poderoso. O problema é que nós fomos dominados pelas TVs fechadas, que daí traziam os seus programas, né, de TV, todos eles voltados para fortalecer a imagem da mulher e distorcer toda a palavra de Deus, porque essas pessoas são pessoas que odeiam Deus. E além de existir o mal, e o mal quer destruir o que Deus criou, o homem tem esse problema. Ele é super poderoso, super capaz, super inteligente, com um QI muito acima do QI feminino, com capacidades muito acima das capacidades femininas, e não precisa você procurar nenhuma prova de pesquisa, não. Olha para o real, olha para o dia a dia, olha para o seu derredor, vê e compara para você ver a produtividade masculina e a feminina, que naturalmente você vai descobrir a verdade e a mentira. Mas presta atenção aqui, como que os homens eles foram orientados por Cristo, criaram a igreja, enfrentaram uma guerra medonha, destruíram exércitos terríveis, mas se deixaram levar porque o homem tem um sério problema de ser permissivo com a mulher. O calcanhar de Aquiles do homem é a mulher. Mas vamos ver a pastora Fabíola aqui, para a gente poder ter como modelo daquilo que a gente quer, da mensagem que a gente quer trazer nesse vídeo. Vamos aqui pegar a pastora Fabíola. Querem que suas filhas casem na igreja? Com quem? Dá uma olhada, espia, quantos homens que tem na igreja.
O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens. Uma religião começada por um carpinteiro, 12 apóstolos. Ô, pastor, você está ouvindo? Pastor, chama o povo para orar para Jesus salvar e homens discipularem homens. O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens, principalmente homens e também mulheres, mas mais homens. Na faixa etária de 18 a 29 é o gap geracional. Tem um livro chamado A Geração Perdida. A igreja está ficando sem jovens. Nós queremos que nosso menino não casa com gente do mundo, mas vai casar com quem então, gente? Por que eu estou falando disso? Que é uma menina que parecia não ter perspectivas relacionais dentro do povo, já é outra cultura, outro povo, uma tribo nobre, e Deus deu o melhor para ela. Existe essa questão estatística, existe essa questão demográfica, etária, existe essa perda geracional, tá? De 19 a 29 anos é a geração que a igreja mais perde, é a faixa etária que a igreja mais perde. Eu lamento pelas meninas que estão na igreja, ainda bem que eu já casei. Que se eu fosse solteira, hoje, eu ia lançar o movimento, eu escolhi desesperar. Escolhi mesmo. Desesperar, falar e mostrar pros outros que não quer ver a realidade. Você tem filho aí, você quer que ela case com um homem decente, gente de Deus? Você vai como? Que dia que você fez uma campanha por isso? Que se a gente não orar, não vai acontecer. Cadê a solteira? Fique de pé aí. Não é pecado ser solteira, não, pode ficar de pé. É mais difícil para uma faixa etária que é para outra, tá difícil para todas as faixas etárias. Para as mais maduras, para as mais novas. Principalmente para as mais maduras. Porque o solteirão, ele fica até 25, 30 anos sem casar. Mas quando ele for casar, ele não vai caçar uma mulher madura. Sabe quem que ele vai caçar? A novinha, porque a gente vive numa cultura pedofílica. O estrupício vai caçar o quê? A de 18. Ficou masturbando até 30, vivendo na casa da mãe, e depois quer a novinha. Tá, ok, peraí. Isso é sério. Eu choro, eu sofro por vocês. Eu quero perguntar, em algum momento vocês deram uma olhada na igreja assim e pensaram, mestre, eu preciso de um milagre? Vocês viram aí o que ela falou, né? Algumas coisas ela está completamente equivocada. Eu tenho de repetir, né? Eu já falei aqui em vários vídeos do canal, essa questão de pastoras não é bíblico. Ou veja outros vídeos meus que você vai entender sobre essa questão da mulher ensinando na igreja, a mulher pastora, e isso não é bíblico, não é de Deus. Nós fomos chamadas por Deus para ajudar. Então, em outras áreas, em outras situações, a gente pode ajudar a família, o homem, mas dentro da igreja, não. A gente precisa saber e cumprir a palavra de Deus, porque são justamente essas coisas. Não é uma cultura pedofílica que a gente tem. O que a gente tem é que Deus estabeleceu uma ordem, e essa pastora Fabíola, ela desconhece completamente esse quesito. Ela pode ser bem inteligente em outras áreas, ela pode ter uma expertise muito grande em outras áreas, mas nesse ponto ela não conhece. E esse é o marco do fundamento da Igreja de Cristo, a ordem de Deus. O homem vai escolher uma mulher novinha, porque lá no inconsciente dele a ordem de Deus vai prevalecer. Não é o que ele pensa, não é a vontade dele, não é o querer dele, a ordem de Deus. Da mesma forma, isso vai acontecer com a mulher. Então, o homem vai sempre se voltar para uma mulher mais nova. Por quê? Porque é uma mulher que pode gerar, é uma mulher que pode ajudar, é uma mulher que pode criar uma família, desenvolver uma família. Essa é o que vai para o inconsciente do homem. E no inconsciente da mulher, ela vai buscar o quê? Um homem forte, que é aquele homem que pode ajudar, que pode dar segurança, que pode dar proteção. Então, tanto um quanto o outro vão ir na mesma direção espiritual de esperar algo do outro, de saber que depende do outro para algo num ponto específico. Essa é a situação espiritual. Então, a pastora precisa só estudar um pouco mais a palavra de Deus, ir lá para os primeiros capítulos da Bíblia, entender sobre hierarquia de dominância espiritual. Eu falo no meu primeiro livro, Criados para Governar, falo sobre isso no Método de Cristo, falo sobre isso no terceiro livro, semelhante a ele, e falo no quarto livro, Mentalidade de Leão. Em todos esses livros eu vou estar falando da hierarquia de dominância espiritual que é estabelecida
pela ordem de Deus, são princípios espirituais intocáveis pelo ser humano, mas o homem recebeu a ordem de dominar. Mas o problema é que, isso eu já falei em outros vídeos também, o homem acredita na bondade da mulher, na pureza da mulher, na doçura. Fragilidade é problema, é o ponto de vulnerabilidade. Fragilidade não tem nada a ver com bondade. Nesse ponto, você tem uma vulnerabilidade, um perigo, um problema, e o homem precisa entender isso. E junto com esse acreditar na bondade eterna, e aí vai divinizar e endeusar a mulher, vem a falta de percepção masculina da maldade feminina. E isso é muito grave para o homem. Aí é o calcanhar de Aquiles. Não é o amor do homem que é o problema. O problema do homem com a mulher é que ele se omite para todos os outros perigos que ele não se omitia, ele se omite diante da imagem da mulher. Ele arria, ele se ajoelha e ele não pode ir nessa condição. E da falta de percepção vem também o acobertamento secular da maldade feminina. Se a gente olhar como que um pai cria uma filha, eu estava no hospital e lá tinha a gente vê algumas pessoas e tinha um pai com a filha dele lá, e eles estavam indo visitar a mãe. Meu Deus, aquele homem, filhinha, menina de 15 anos de idade, gente, dá de ver como que ele... Vem aqui, filhinha, você vai se perder dentro do hospital. Uma menina de 15 anos perder dentro do hospital. Gente, inacreditável, mas os pais são super protetores e destroem a vida das filhas. Eles têm de criar as filhas entendendo várias condições de fortalecimento, não de enfraquecimento, não de produção de fraqueza. Isso produz fraqueza na mulher. Lá na frente, ela vai querer que o marido seja a projeção do pai, que haja esse espelhamento desse homem que cuidava, que fazia tudo por ela, que também o pai é capaz de dar a vida pela filha, por uma filha. Da mesma forma, a maioria dos homens, principalmente no passado, porque eles tinham um retorno da mulher, eles eram capazes de fazer isso. E até o terceiro problema, primeiro, falta de percepção da maldade feminina. O segundo, o acobertamento secular da maldade feminina e as punições desproporcionais. Para o homem, a punição é severa, é terrível, é medonha, mas para a mulher, não. O homem, ele diminui a pena, ele tem dó, por vários motivos ele não fala, ele não denuncia. Agora que os homens estão começando a falar, a denunciar agora. Nós estamos no século XXI e muito que na marra de tanto sofrimento e pressão. Nós precisamos mudar essa situação, porque o mal trabalhou através de todas as programações para a gente só enxergar relacionamentos conflituosos, mostrando sempre o lado masculino como o lado do vilão e o lado da mulher como a coitadinha, mas a coitadinha desinibida, atirada, sensualizada, que trai, e trai com justificativo. Você fica a favor da mulher, sabe? O mal trabalhou. A igreja dormiu no ponto. Então, nós temos, como a Fabiola fala, que nós temos um problema crônico dentro das igrejas. Não tem homens nas igrejas, e isso é um problema crônico. A falta de homens dentro da igreja é crônico, mas é crônico por quê? Porque o homem, o próprio homem, que são os líderes, que eram os pastores, levaram a igreja a isso, tanto que o homem foi exprimido, liquidificado dentro das igrejas e foi se afastando, foi perdendo vez, perdendo voz. Só as mulheres tendo vez e voz dentro das igrejas, por isso tem mais mulheres dentro das igrejas. Não é homem evangelizar homem como, sim, tem de ser, tem de fazer isso, como a Fabiola falou, mas é parar de bajular e passar a mão na cabeça das mulheres também, junto com isso,
e a gente pregar um evangelho de Cristo, onde o homem esteja no lugar que Deus determinou que ele esteja, e nós, mulheres, estarmos submissas a Deus, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Olha, que Deus fale no seu coração através desse vídeo. Deixa aqui sua mensagem sobre por que não é estar com esse problema crônico da ausência de homens dentro da igreja, e não saia daqui sem conhecer os meus livros, também não saia daqui sem entrar no Seja Membro, e a partir do 1º de julho a gente vai estar fazendo uma reformulação do Seja Membro, vai estar tudo com um preço único só, né? Um preço mais baixo, vamos colocar na metade do preço. Eu vou colocar mais um treinamento lá, que é Homens com Cicatrizes, que vai ser uma bênção. Depois desse, eu vou colocar Mulheres com Cicatrizes, mas já esse, o primeiro, Homens com Cicatrizes, eu vou estar colocando vídeo após vídeo lá no Seja Membro. Então, já vai lá, faz essa parceria com a gente, você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho para você. Compartilhe esse vídeo e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não esqueça de orar por mim. Ore, peça a Deus pela minha vida.